deve ter tido algumas sensações, e é sobre elas que nós vamos começar, antes de começarmos a analisar aí a parte literária do Mário de Andrade. Causa um certo estranhamento, eu diria para vocês, causa até um certo incômodo a chegada da escola moderna. Diferentemente do que acontecia quando a professora explicava a chegada do realismo ou a chegada do romantismo, que a gente consegue instaurar euforia na classe, a classe consegue se envolver. Quando você chega com o modernismo, são informações, mas as coisas começam a ficar tão rudes que o aluno ele acaba tendo uma certa dificuldade para acompanhar tudo o que aconteceu e aí para assimilar, porque ele tem dificuldade para se envolver com as informações. E por que ele tem essa dificuldade? Porque eu estou analisando o homem do século XX. Quando a gente lá no primeiro ano começa com o homem do século XI, quando eu explico o trovadorismo, vamos combinar que o trovadorismo é brincadeira de criança, perto de tudo que vocês já viram hoje. Por que é tão fácil entender o trovadorismo? Porque ele faz parte de uma realidade totalmente mimetizada pela história. É previsível. Eu sei o que vai acontecer numa cantiga de amigo. Eu estou no final do terceiro ano e eu sei que se tiver a palavra amigo na cantiga, eu vou reconhecê-la. Mesmo quando eu chego em Camões, com toda a criatividade, porque Camões é um ícone, ele trabalha com soneto de decassílabo. Ele trabalha com epopeia. Então, se você esbarrar em Os Lusíadas, é impossível de você não reconhecer Camões nos Lusíadas. E o homem, aquele homem do Renascimento, das grandes navegações, mesmo quando eu chego até o simbolismo, que ele já começa a me avisar, o homem está mudando, o homem está tendo dificuldades, o homem está sendo seu próprio lobo, seu próprio destruidor, eu ainda consigo, porque como ele apela para o sensorial, eu falo, não, vamos pensar no leite. Quando eu chego de verdade, com as vanguardas e engato a Semana de Arte Moderna, o aluno ele começa a perceber, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, de que ele é o alvo da crítica. Por mais que nós tenhamos mudado, todos nós aqui nascemos no século XX. Vocês conseguem perceber que essas mudanças que fervilharam aí a partir de 1922 formaram a geração dos avós de vocês, que consequentemente formou a geração dos pais de vocês, que estão formando a nossa geração? Então, eu não posso falar que aquilo que foi comentado, que aquilo que foi criticado, que aquilo que foi levantado, quando Mário de Andrade chama o burguês de hipócrita, ele está chamando o burguês que nós somos. Até hoje nós somos, agimos e pensamos, infelizmente ou felizmente, eu não sei, dentro dos conceitos criticados aqui. Observem, se para a gente foi complicado, quiçá para a época. Então o aluno, quando a gente começa com o modernismo, até chegar numa geração de 30, ele vai sentir algumas angústias, as obras vão deixar essa sensação assim de resistência, mas isso é normal. O que não pode acontecer é isso impedir de vocês dominarem o conteúdo e terem problemas aí com o rendimento nessa avaliação. É a avaliação que mais me preocupa, porque é muito difícil trabalhar com o que a gente chama de autoanálise. E quando a gente trabalhar com os textos aqui do Fernando, já é assim, porque ele já fala do homem moderno. Mas principalmente do Mário, a gente está trabalhando num perfil de autoanálise, daquele homem que eu acabo sendo até hoje. E aí acaba sendo, de verdade mais difícil. Então vamos lá. A gente vai conversar sobre os 3 momentos da obra do Mário de Andrade. Não preciso falar nada, está aqui, ó, um autor completo. É dificílimo ser um autor completo e ser bom em tudo aquilo que a gente faz. E ele consegue. Consegue, gente, com muita tranquilidade. Não se esqueçam de um detalhe. Ele é músico, ele é professor de teoria musical. Ele não começa com a bandeira da literatura. Inclusive, ele teve problemas com a língua portuguesa na época do colégio.
E ele começa a se envolver com a literatura porque ele é um idealista. Ele quer fazer dos seus sonhos alguma coisa que seja o marco de mudança para que uma sociedade de verdade melhor nasça. Então vamos lá, poesia. A gente costuma colocar que ninguém amou São Paulo, conheceu São Paulo, viveu São Paulo tão intensamente quanto Mário de Andrade. E aí, óbvio, né, as suas duas principais obras, Pauliceia Desvairada é a primeira e Lira Paulistana é a segunda, obras em poesia. Ele vai cantar o paulistano e a cidade de São Paulo. Colegas, o que há de se deixar claro, não sei se eu cheguei a comentar sobre isso na semana passada, é que quando eu falo em poesia e em lírica, eu penso em amor. Mário de Andrade, ele não teve uma grande expressividade no quesito relações amorosas, homem e mulher. Não é a proposta dele. A proposta dele é analisar a sociedade, o momento, o homem e aquilo que ele está fazendo em nome da sua autodestruição. Então, quando ele canta a música de São Paulo, ou quando ele chama a cidade, o paulistano, de maluco, de doido, ele está querendo mostrar que eu sou muito melhor do que eu penso. Porque quando ele fala que é uma Pauliceia desvairada, não é no sentido ruim, não é no sentido de quebrar a ideia da qualidade, é porque eu sou louco o suficiente para ser melhor do que o resto do Brasil. Professora, é meio tendencioso, ele defende uma cultura paulistana como cultura de carro-chefe. Não que ele não seja bem recebido nos outros estados, mas ele defende essa busca intelectual. Se vocês pararem para pensar, São Paulo tem até hoje um perfil intelectual. Se vocês, não sei se vocês já tiveram oportunidade, se vocês passarem pelo centro financeiro do Rio de Janeiro, até por conta de ser uma cidade litorânea, você não encontra o executivo com o mesmo perfil que o executivo daqui. É o executivo que na hora do almoço solta a gravata, dobra a manga da camisa, termina caminhando pelo calçadão, e isso faz com que ele tenha um perfil menos intelectual. Ele é mais bossa, ele é mais criação artística do que intelectual. E o paulistano não. A música da cidade e a Pauliceia traduzem exatamente isso. Nós somos uma cidade absolutamente intelectual, absolutamente cultural, crítica e, obviamente, por isso, a cidade que abriu as portas para o modernismo aqui no Brasil. Ele diz que com essas duas obras, ele dá bofetadas líricas na sociedade. Ou seja, através da poesia, ele está querendo despertar a sociedade. É difícil analisar um texto poético do Mário? Não, ele é muito claro. Óbvio, sem métrica, sem rima, sem estrofação. E o tema é sempre esse. Quem é o paulistano? Quem é a cidade? E qual é a relação do paulistano com a cidade? E com isso, com o Brasil. E com isso, com a mudança cultural, social e política. Professor, então é uma poesia de engajamento. Exatamente. Lirismo engajado. Não tem um texto dele que você leia em poesia e você não perceba que ele está te promovendo um embate. Ele quer discutir com você. Dois momentos fogem aí. Um, quando ele fala que o coração dele é paulistano e ele declara amor pela cidade. E ele teve uma relação de amizade muito bacana com o Manuel Bandeira. Muito bacana. Manuel Bandeira é um jovem, bem mais jovem do que o Mário de Andrade, né, em função de época, que ele chega aos 18 anos com os dois pulmões comprometidos com a tuberculose. Ele tem no máximo 6 meses de vida. E quando ele vai se tratar fora do Brasil, ele se descobre poeta simbolista. Mas ele acaba sobrevivendo. Existe toda uma história, quando ele está com Manuel Bandeira, a gente retoma isso. E quando ele volta para o Brasil como poeta simbolista, ele conhece quem? O Mário de Andrade. E ele vai se transformar num poeta moderno e nasce entre os dois uma amizade das mais sublimes.
Aquele carinha que morreria com 18 anos morreu com 80. Escreveu